Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Daqui pra frente, como vocês sabem, nós começaremos as nossas videoaulas, nossas aulas interativas online. Tá? Então, antes de começar a aula, eu queria falar para vocês que se algum de vocês tiver alguma dúvida referente à matéria, tanto passada quanto atual ou futura, ou quiserem tirar alguma dúvida referente à química, que não seja da aula, mas que vocês tenham curiosidade, vocês podem me adicionar no Facebook, me mandar mensagem lá, que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês que eu conseguir, tá bom? Podem ficar à vontade. O meu Facebook é Ariel Maraston, tá? Tá escrito aqui o meu nome, vocês me conhecem. Então é isso. Pessoal, a aula de hoje eu estou fazendo em PowerPoint, então vai estar no meu Facebook se vocês quiserem. Tá? Eu vou utilizar o meu celular aqui para me guiar, é a mesma aula que eu vou passar para vocês. E é isso, tá bom? Vamos começar com a aula agora. O nosso tema de hoje vai ser focado para separação de misturas. Então assim, por que é importante entender separação de misturas? Tá? Pessoal, toda a indústria que existe, seja indústria química, farmacêutica, alimentícia, mecânica, etc., ela trabalha com separação de misturas. E todos os produtos que vêm dela vêm à base de separação de misturas. Todos os produtos utilizados no nosso dia a dia são a base de separação de misturas. Tá? Então existem alguns processos de separação que são muito importantes, outros que são relativamente importantes e outros que são pouco importantes. Mas eu estou passando aqui para vocês a maior parte das separações de misturas, para que vocês conheçam a amplitude e a gama de trabalhos que são utilizados a partir da separação de mistura, tá bom? Então tá. Bom, a separação de misturas é basicamente para criar, desenvolver, produzir, é parte vital do ramo da química, tá? Vamos lá. O que é uma mistura, a princípio? Eu já passei na aula passada, mas eu vou relembrar com vocês. Mistura basicamente é quando a gente tem duas substâncias, por exemplo, água, óleo, misturo as duas, pronto, eu tenho uma mistura. Água, sal, misturo as duas, água com sal, uma mistura, tá? Então mistura é sempre que eu misturar duas substâncias. O ar que a gente respira na atmosfera é uma mistura de gases, tá? Tem gás oxigênio, nitrogênio, óxido de enxofre, tem uma variedade imensa de gases, gás hidrogênio, tá? Então o ar também é uma mistura. Aqui no vídeo eu deixei mais ou menos isso aqui para vocês, tá? Separação de misturas heterogêneas. Aqui a gente já vai começar sobre os processos de separação. Então a gente tem as misturas homogêneas e as heterogêneas. As heterogêneas são as misturas que a gente consegue a olho distinguir quantas fases tem. Por exemplo, água e óleo. Eu consigo perceber onde tem óleo na água. Se eu pegar uma mistura com muita terra, muita areia e água, vai ficar uma mistura de água com areia. E se eu esperar um tempinho, essa areia ela vai decantar, ela vai para o fundo do recipiente. O próprio mar, a própria praia é isso, ela é uma mistura de areia e água. Mas com o tempo toda a areia vai para o fundo. Então a gente tem uma separação heterogênea, uma mistura heterogênea, com água em cima, a terra embaixo, tá? Mas o primeiro processo que eu vou falar para vocês é o processo de centrifugação. Ele é um processo onde você pega um produto, coloca dentro de um recipiente. Esse recipiente geralmente fica num ângulo de 90 graus e ele vai girar dentro de uma máquina centrífuga, tá? Ele vai ficar fazendo isso. Devido à força centrífuga, a força centrífuga é uma força que ela tem de jogar tudo que está no centro para a parte externa, para a parte mais extrema. Ou seja, vai vir tudo aqui para a ponta. Quando terminar o processo de centrifugação, o produto vai decantar e ficar aqui no fundo. Esse é um processo de máquina centrífuga. O processo mais comum de centrifugação que vocês devem conhecer é da máquina de lavar. A máquina de lavar ela é uma máquina centrífuga. Então, basicamente, o processo da máquina de lavar é um processo de centrifugação. É uma máquina centrífuga. Ela serve para separar a água da roupa que já está lavada, tá? Então, esse é um dos processos de separação. Outro processo de separação, vocês também devem conhecer, é a filtração. Ou seja, quando eu utilizo um filtro
O que é um filtro? O filtro é uma partícula, uma substância feita com poros, buraquinhos muito, muito pequenos, onde deixa produtos menores passarem e produtos menores ficarem retidos, tá bom? A máscara é um filtro, tá? Só que cada máscara é específica para cada tipo de produto. Uma máscara, ela não atende todos os tipos de produtos. Isso serve para contaminação também. Não adianta usar uma máscara achando que está evitando de respirar ar contaminado que não está, porque cada máscara é específica para cada tipo de substância, tá? Se eu for trabalhar numa área que tenha vapores de mercúrio, eu tenho que usar uma máscara com filtro para vapores de mercúrio. Se eu vou trabalhar com vapores de cloro, é outro tipo de máscara. Se for trabalhar com vapores, poeira gerada por lixar uma parede, é outro tipo de máscara, tá bom? Isso é filtração. Mas um processo simples de filtração que vocês devem conhecer é quando a gente joga o café dentro da água quente e passa por um filtro, ou a gente deixa o café em cima do filtro e joga a água quente por cima. A gente vai filtrar o que a gente está querendo, tá bom? Esse é um processo de filtração. Decantação. Decantação é muito parecido com o processo de centrifugação. A decantação, ela vem no final da centrifugação, tá? Desculpem de novo, tem que ajustar o vídeo. A decantação, ela vem no final da centrifugação. O processo de decantação é quando a gente deixa quietinho um produto dentro de um recipiente durante algum tempo, horas ou dias, e todo o produto acaba separando, tá? Um dos exemplos que eu posso fazer é, se a gente for na água da praia hoje, só pegar água, só água, colocar numa garrafa de 2 litros, esperar 1, 2 ou 3 horas, às vezes até de um dia para o outro, deixa a água lá de um dia para o outro. No dia seguinte, quando você for ver essa garrafa que você coletou só água do mar, ela vai ter uma boa quantidade de areia embaixo dela. Por quê? Porque a gente conseguiu separar a maior parte da areia da água do mar. É importante dizer que para separar alguma coisa, um só processo de separação não é suficiente. Então, o que a gente teria que fazer para separar o sal, a areia da água do mar? Separar essas duas coisas. Primeiro, a gente pegaria a água do mar e decantaria. Primeiro processo, decantação. A gente ia pegar essa água que decantou, essa terra, e ia passar a água por um filtro de café mesmo, não tem problema. E aí o resto das partículas de areia que não decantaram vão ficar retidas no filtro. Então a gente já passou por uma segunda fase. A gente vai ter água com sal e terra separada. E aí, para separar a água do sal, a gente tem 2 processos simples. Um processo é a destilação e o outro processo é a vaporização, que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então, por agora, decantação. Dissolução fracionada, tá? Basicamente, dissolução fracionada é o processo que eu acabei de passar para vocês. É quando a gente utiliza um líquido para separar um produto do outro, tá? Vamos se manter na praia. Imagina que a gente tem uma mistura de areia e sal. Que eu vou lá na praia e pego a areia do mar. Peguei toda a areia da praia, não precisa ser do mar. Peguei a areia da praia. Aquela areia, ela vai ter sal. E eu quero retirar aquele sal para mim. O que eu vou fazer? Eu vou jogar água nessa mistura de areia e terra. E eu vou criar uma mistura de água, areia e terra. E aí eu estou no caso anterior. Aí eu consigo separar a terra por decantação, depois filtração. E depois eu consigo destilar a água e ficar só com o sal da areia. Entenderam? Então eu tenho a areia da praia. A areia da praia é feita de areia e sal. Eu quero misturar a areia e o sal. Eu vou jogar a água e a água vai separar esses dois. Eu tenho um processo de separação magnética. O processo de separação magnética é quando eu tenho um produto metálico com um produto não metálico. Esse processo basta eu utilizar um ímã, geralmente um ímã bem potente, tá? Um ímã de neodímio, um super ímã, um eletroímã. E aí eu consigo retirar os particulados metálicos dos particulados não metálicos. Por exemplo, ferro de sílica, ferro de areia, ferro de enxofre, de pó de enxofre e etc. Tá bom, pessoal? Beleza. Ventilação. Ventilação é um processo onde, por meio de um equipamento que vai me gerar uma corrente de ar forte, eu consigo separar misturas. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu tenho
ar e poeira, uma casa suja, e eu quero reter toda aquela poeira. O que eu faço? Eu coloco barreiras físicas, igual vocês estão vendo aqui no desenho, e jogo uma corrente de ar. Essa corrente de ar ela vai empurrar todo o ar vai sair, só que as poeiras não vão conseguir sair todas, a grande maior parte das poeiras vão ficar retidas, tá? É muito parecido com o aspirador de pó. O aspirador de pó ele usa o processo inverso da ventilação, mas é basicamente a mesma coisa. Passa uma corrente de ar inversa e aí tem uma parte física e fixa que bloqueia a passagem dos outros produtos. Então todo o ar entra e sai, enquanto outras partes ficam retidas ao longo do processo. Nós temos a levigação, que se eu tiver dois produtos diferentes e eu quiser separar eles, eu utilizo um líquido. Geralmente na levigação o que se utiliza são óleos, mas eu não achei nenhum exemplo de desenho para mostrar para vocês, tá? Mas basicamente imagina que a gente tem uma mistura de terra e serragem, tá? Serragem mesmo, aquela madeira que vai lixando e gera serragem. Então eu tenho areia e serragem, eu quero separar os dois. O que eu faço? Eu pego um potinho, coloco essa mistura de areia e serragem e coloco um pouco de água, uma quantidade boa de água, que ocupe um pouco mais de 1/3 do copo. A serragem ela é mais leve do que a água, então pela densidade ela vai ficar em cima, enquanto a terra e a areia, pela densidade, vão ficar embaixo. Flotação, tá? É parecido com o processo de levigação, mas às vezes a gente utiliza um processo químico. Então eu tenho dois sólidos, um produto mais pesado que a água, mais denso, outro menos denso que a água, mas eu acrescento algum produto químico para ajustar a densidade entre esses produtos e ele reagir com um dos produtos, fazendo com que ele flutue ou que ele afunde, tá? Então é isso. E a floculação? A floculação, ela também é parecida com esses dois processos, só que é o seguinte, eu tenho um produto, eu tenho muita sujeira dentro da água e eu quero tirar essa sujeira. Eu acrescento algum produto coagulante, ou seja, um produto que vai pegar toda essa sujeira e criar uma massa, uma bolota de sujeira. E essa bolota de sujeira tem muito oxigênio, então ela acaba flutuando para a parte de cima da água, tá? É como se eu jogasse um monte de detergente numa água suja, e esse detergente pegasse toda a gordura de dentro da água, da parte de baixo da água, e jogasse para cima. E aí fica umas espumas sujas. Vocês já devem ter visto na praia aquelas ondas que ao terminar de estourar elas acabam deixando uma espuma, tá? Essa espuma é um processo natural de floculação, é quando tem uma outra substância química coagulante que pega a sujeira, aglomera ela e faz com que ela suba para a parte superior. Por fim, a gente tem a catação, que é um processo mecânico, humano ou de máquina, que a gente separa manualmente o que a gente quer escolher. Por exemplo, eu tenho arroz e feijão misturados num pote. Eu quero só feijão. Eu vou lá e vou separar grão em grão de feijão, um de cada vez. Ou então, os produtos descartáveis. Eu tenho vários produtos no lixão e eu quero só latinha de alumínio. Eu vou lá e cato latinha de alumínio, latinha de alumínio, latinha de alumínio e vou separando ela. Isso é a catação, tá? E a peneiração é quando a gente pega um produto que ele pode ter partículas maiores e a gente passa por uma peneira para deixar esses produtos mais finos. Por exemplo, a farinha de trigo, ela é um produto que é para vir peneirado, só que uma ou outra parte dela pode vir um pouco mais grossa. Então a gente passa por uma peneira e faz com que todo o produto vire um pozinho, um floquinho, sem problemas. Pessoal, a aula de hoje é essa. Espero que todos estejam bem. Como eu falei no começo do vídeo, se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou conversar comigo, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Espero que vocês estejam todos bem e a gente se vê na próxima aula. Até mais!